Mais um Sala de Concurso está no ar. E olha só, hoje eu fiz uma coisa diferente. Eu invadi o estúdio, eu invadi o atendimento do CETEC-NET. Por que isso? Porque o papo que eu vou bater hoje aqui, ele tem tudo a ver com o concurso, ele tem tudo a ver com o concurseiro, porque o nosso concurseiro presencial conhece as pessoas que estão na sala de aula gravando, conhece o pessoal que está cuidando do áudio da sala, o pessoal que tem os nossos cursos EAD também, de uma forma ou de outra, conhece de nome as pessoas que recebem os seus pedidos, às vezes os seus reclamos. Não é? Então, nós temos tudo a ver com o concurso. Então, eu achei por bem de fazer essa invasão na intimidade, digamos assim, do CETEC-NET, para que os nossos concurseiros fiquem conhecendo um pouco desse lado que a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar de todo e sentir apenas o trabalho de cada um. Então, assim, eu vou começar a perguntar, porque nada foi ensaiado aqui. Não é verdade? É verdade. Então, eu tenho aqui a Mariana, eu tenho o João, eu tenho o Guinter, não é? Certo? Eu tenho tanta gente, deixa eu ver teu crachá, a Mariane, certo? A Andriele, e tem outros que estão ali nos bastidores, digamos assim, trabalhando para que esse programa saia bem e que a gente possa realmente passar o que os nossos concurseiros estão esperando. Então, assim, primeira pergunta que eu faço para quem grava, quem é que capta a imagem aqui em sala de aula? João. Aqui nós dois aqui. O João e o Guilherme também. Isso. João e Guilherme. Cabeça de aluno presencial, se movimentando na sala de aula. Isso tem bastante. E atrapalha muito. Uns às vezes se abaixa, assim, se meio que contorce, assim, para não passar na frente da câmera, assim, e tal, uns até gostam, né? Outros passam olhando bem reto, assim, porque gostam de olhar para a câmera, assim. Querem aparecer na Querem câmera. aparecer. Dá uma mão pro pessoal da EAD. Já teve, eu já vivi uma situação em que o aluno, ele parou exatamente na frente da câmera, a aula já tinha começado, e ele ficou pensando onde é que ele ia sentar, assim, ó. Só que, tipo assim, o meu enquadramento era as costas dele, né? Uhum. E eu não conseguia alcançar ele para chamar a atenção, assim, e eu ficava fazendo assim, ó, né? Eu ficava fazendo assim. Aí um dos alunos chamou ele ainda olhou e deu um sorriso assim para a câmera, sabe? Mas acontece, eu acho que esse formato de professor de gravar com a câmera no chão, assim, da gente pegar essa movimentação, é uma coisa meio natural de sala de aula. Movimentação do aluno, eventualmente algum barulho, alguma coisa caindo. Eu acho que é uma coisa natural quando se tem a câmera no chão, né? Isso é uma coisa. O Marcelo me contou que nós tínhamos uma turma que tinha tinha um aluno ou uma aluna que dormia na sala e roncava. Né? Como é que eu não sei se essa turma ganhou gravação ou não, porque, ou teve algum outro caso que vocês tiveram que se preocupar em cortar aquele ronco, aquele barulho, aquele ruído produzido pelo aluno para que não chegasse na gravação final? Eu ouvi falar, professor, dessa situação, mas acho que foi uma aula presencial, assim. Presencial, que a aluna, não teve inclusive gravação. A turma reclamou toda a turma, porque era uma coisa que estava afetando a turma toda. Geralmente, assim, por exemplo, nas salas novas, acaba vazando muito pouca coisa, assim, tanto de ruído quanto de movimentação. Porque, por exemplo, o aluno ele pode se movimentar à vontade dentro da sala, né? Por exemplo, quando vai ter uma pergunta, talvez capte um pouquinho mais de ruído, mas que faz parte da pergunta, assim, mas tudo a gente tem o recurso de cortar, assim, dependendo de onde o professor estiver na aula, se ele estiver falando, depende de uma série de fatores, né? Quando o aluno faz pergunta, certo? Isso. Ele nos manda uma questão, o que na hora, qual é a tua primeira preocupação? Quando ele manda uma questão assim para um professor, isso. Na verdade, a gente encaminha sempre para o professor. Então, quando o professor não retorna, ou demora um pouco mais, a gente tenta despreocupar ele, falar que a gente encaminha para o professor e que muitas vezes, né, eles estão ocupados com
em algumas outras coisas. Principalmente nessa época que tem edital, então Isso, eles não têm muito edital. tempo de ficar respondendo os e-mails dos alunos. Exclusivamente, assim, na verdade, né? É complicado conciliar, principalmente o Marcelo, né? Manhã, tarde, noite, final de semana. Então, às vezes, dependendo da demanda daquele e-mail, daquela dúvida, a gente vê o caso, assim, às vezes o aluno, preciso, vamos dizer que é um recurso daqui a um pouco. Eu preciso hoje, então a gente fala com o Marcelo diretamente, como ele está direto na escola e entrega em mãos, né? Tenta fazer o possível para Ele conseguir. A dúvida do aluno, a gente escaneia. Até pelo WhatsApp do CETEC, a gente já mandou foto com a resposta para o aluno receber o mais rápido possível. Até eles mesmos solicitam bastante, né, por esse canal. Muitas perguntas se repetem, digamos assim, dentro de um curso, quase que idênticas as dúvidas, ou tem... Tá muita... Quase que idênticas, mais ou menos. Mais ou menos. Mas são bem repetitivas. Bem parecidas. Assim. Eu vejo que nas minhas, por exemplo, eu tenho muitos, notaram nessa época agora, é o pós-prova, né? Sim. É o quase posse. Então o pessoal quer saber como é que vai ser o exame dele, a perícia dele, né? Eles contam até algumas circunstâncias bem pessoais, né? E pede para o professor Paulo Marques falasse o que vai dar, e quantos vão chamar, se vão chamar ainda, se vão renovar o prazo do concurso. Então são perguntas pós-prova, mas existe, eu acho que a ansiedade maior é ainda enquanto não foi aplicada a prova, né? Ou aquela logo após a aplicação da prova, no prazo recursal também é muito, assim, eu digo assim, não falo frequente, eu falo assim, cobrada, que a gente nota que é um nervosismo, uma preocupação. O maior desespero é quando já termina a prova, os professores já têm uma... Gabarito. Querem gabarito, já sabem, querem saber também qual questão já é passível de recurso, então acho que dá uma euforia maior pós-edital. Pós-edital. Eles têm ultimamente ligam bastante para saber se os professores já analisaram a prova, já viram também para as saber se os outros alunos comentaram, como foi a nota. Isso é interessante. Também, se a gente né? tem assim saber como é que foi o retorno dos outros, né? Isso. Quinter, eu sei que tu gosta de áudio, né? De som, isso eu já notei, porque num pré-prova lá tu ficou encarregado de me alcançar o microfone e tal. Sim. Tivesse algum problema que tu preparou uma sala para poder tudo funcionar legal e na hora não funcionou nada? Acho que não funcionar nada, não peguei. Mas já aconteceu uma vez. Acho que foi quando eu recém tinha entrado aqui, que a gente gravava com câmera no tripé ainda, assim, sabe? Não eram essas salas novas. E aí a gente ia colocar as pilhas no receptor do professor e também no receptor que fica na câmera. E aconteceu eu esqueci de desligar o receptor da câmera no intervalo. E quando eu voltei, o professor pegou o microfone, né, para começar a aula. E aí eu fui ligar e não saía áudio nenhum, né? Daí eu, desci 2 andares, assim, aqui na pernada aqui, para conseguir, no desespero, para abrir aqui, peguei 2 pilhas e voltei, né? Aí depois dessa aí, nesse sistema, eu sempre ia lá pra cima com 4 pilhas no bolso pra não ter problema de faltar. Mas foi bem tenso, assim. Aquele caso, eu não sei se aconteceu aqui, mas eu soube que aconteceu uma vez no antigo pré-vestibular Mauá, que hoje não existe mais, era um pré-vestibular que ocupava todo esse prédio, como você tem que ocupa hoje, de um professor ir com o microfone aberto para o banheiro. Já aconteceu aqui? É mesmo? Aí todos os alunos lá na sala de aula ouvindo... Foi assim, né? Não precisa dizer qual foi, professor. Não, capaz. O que aconteceu? O receptor fica lá na frente e nós ficávamos com a câmera lá atrás. Então é aquela coisa, o professor saiu da sala para fazer aquele intervalinho, larga ali 5 minutos para as questões e tal e sai da aula. E o professor foi ao banheiro. E o que aconteceu? O receptor fica lá na frente. Sim. Quando o receptor está comigo, assim que o professor sai da aula, eu já desligo, porque de repente atende uma ligação, pode ser alguma coisa pessoal. E de repente, assim, quando veio um barulho da porta, aí deu aquele barulho da tampa do vaso, assim, pum, aí começou toda a sonoplastia, né? E eu pensei, aí a turma começou a rir, olhou pra mim, e eu pensei assim, aí eu pensei em sair de trás da câmera. Eu pensei, bom, agora não adianta nada. Aí quando o professor retornou, tava aquela bagunça, assim. Aí eu fiz assim, né? O que vai fazer? Mas o professor ficou sabendo, não? Sim, quando ele chegou, assim, ele já se deu conta, né? Do que tinha acontecido. Aí, claro, na edição essa parte a gente corta, né? Claro, mas ali pra turma... Pra turma presencial onde foi feita a gravação. Uma vez também eu desci
Tava Tá, no e inter- o ruído ficou só na tampa? Não, teve mais coisa. Pegou toda a sonoplastia. Pegou toda a Tava sonoplastia no- da intimidade do banheiro. Rapaz! Completo, assim. O que aconteceu? Uma vez eu desci e ficou a mesma coisa. Ficou a central ligada para a sala de aula. E um outro professor nosso que atendeu o celular e conversando, assim, acho que com um familiar, com a esposa, e o pessoal escutou. Claro, não houve nada, assim, de comprometedor na Sim, conversa, sim. mas ficou uma situação, assim, quando eu retornei e eu vi que tava vazando pra sala, eu corri no receptor e desliguei. O pessoal, ficou todo mundo bravo. Eu tava acompanhando o desenrolar da Pô, esses conversa. caras querem estudar para concurso, eu quero ficar ouvindo o professor. Acontece. Uma época eu lembro que eu pedi para que os professores fossem vestidos, ou seja, fosse colocado o microfone no professor, não é? Enfim, antes de ele entrar para a sala, para não fazer aqui na frente dos alunos. E eu fiquei sabendo também que tem alguns professores que não gostam de serem vestidos, eles que querem colocar, né? Sim, sim. Certo? O que eles dizem na hora quando tu vai botar o microfone nele, ajustar nele ou nela? O que eles falam? Os que não querem. Não, na verdade a gente entrega o microfone pro professor, meio, né, tipo, pra pessoa colocar, assim. Aí quando a pessoa quer colocar, arruma pra mim aqui, tipo, alguma professora mulher, assim, que tem um cabelo solto, a gente tem que, ela coloca o cabelo pra cima pra gente poder ajeitar aqui, né, quando é o headset no ouvido aqui. Mas eu nunca passei por nenhuma Tu, João? questão Geralmente, assim, a maioria dos professores, assim, são mais abertos, assim. Até quando eles estão meio mal-humorados, assim, às vezes a gente tem que entender isso aí também. O professor é um ser humano, ele tá ali, o cara, por exemplo, às vezes fica de pé ali, 1 hora ali, sei lá, dando aula. Aí tem aquele intervalo de 15 minutos, a gente vai arrumar alguma coisa. Mas, tipo, nunca tive nenhum problema, assim, de reclamar. Às vezes reclama, assim, que o microfone tá apertando um pouquinho, de repente, aqui na orelha. Ou, de repente, ajustar um pouquinho mais. É mais, assim, nesse sentido, assim, mas nunca, assim, às vezes, quando é a professora mulher, né? Às vezes a gente elas pedem pra gente ajeitar, e daí, tipo, a gente tem que ajeitar o cabelo, daí já fica aquela coisa um pouco mais... tu tem que tomar um pouco mais de cuidado, assim, né? Com a orelha, com o brinco e tal, com o cabelo, assim, né? Até porque a professora, às vezes, também se preocupa com o visual também, que vai ficar na gravação. Tu não pode pegar o microfone, enfiar ali, de repente fica alguma coisa no cabelo, assim, aí... Tem que saber ter o jeito ali para ajeitar. O assim. atendimento. De uma forma ou de outra, vocês acabam fazendo um curso junto com o aluno, né? Porque não é verdade? Porque o camarada faz a pergunta, né? Tu observa a pergunta, tu observa a resposta do professor, não é isso? Porque tu faz aquele encaminhamento, mas tu sempre lê, né? Ou vocês não leem nada? Não, claro. Muitas perguntas que eles fazem, nós temos que assistir a aula para ver, né? Para entender o que Que interessante isso. Sim, a maioria das vezes, né? Nós assistimos as aulas, vemos os materiais. Para ver entender a pergunta do aluno. A pergunta do aluno. Entendeu o que ele está perguntando. Até, às vezes, para saber para qual professor, porque às vezes ele não menciona qual é o professor, não é isso? E, por exemplo, no direito administrativo se divide em várias partes, não é isso? Então, tu tem que localizar. Tem que localizar. Bom, então é bem por ali, né? É bem por ali. E cobrar professor também não é mole, né? Não é fácil. E aí, Tamara, como é que tu faz? É complicado, mas a gente faz assim, né? Aquela correria de intervalo ou na entrada, a gente fica monitorando. Liga para a recepção nos liga e a gente já desce correndo, porque daqui a pouco tem um aluno também, ou ele quer lanchar, ou vão conversar ali com a Renata, com a organização dos materiais em si. Então, esse aqui é urgente, olha... Tudo muito dinâmico. Sim, os professores são bem flexíveis, assim, não tem uma recusa, assim, né? Não tem... Até trocando de assunto, assim, sem ser a entrega da dúvida pessoalmente pro professor. Teve uma situação em que eu estava me preparando para a URGS e fazia as videoaulas de manhã. E aí tinha um conteúdo que era semelhante à dúvida, acho que, se eu não me engano, a aluna era da URGS também. E eu sabia responder. Sabia daquela resposta com o Marcelo e com a Clarice. Sim. E assim, eu sei essa resposta. Eu disse, não vou responder, eu da professora. Claro. Mas comentei com as gurias e era basicamente a mesma coisa. Quando assim. eles responderam, simplesmente confirmou tudo. Sim, teve, o Marcelo foi Beleza. pessoalmente e a Clarice foi por e-mail, mas a gente já sabia, assim, né? Porque todo mundo, querendo ou não, se envolve muito, tu acaba aprendendo muita coisa também. Vamos falar de professor um pouco? Vamos lá, eles estão assistindo aí. Tá? Então vamos ficar... Mas não, mas deixa com o abraço, tá? A bronca, deixa com o abraço, olha só.
Vocês dois gravando, alguma vez vocês tiveram muita vontade de rir, mas morrer de rir de alguma coisa que o professor tenha feito lá, ou alguma distração dele, ou alguma, sei lá, e tiveram que se segurar firme lá em cima gravando? Eu acho Eu acho que a gente ri junto, eu acho, né? Vai indo com a turma. Não, vai com a turma, assim. Eu pelo menos dou risada, assim, se o professor brincar comigo, geralmente eu devolvo a brincadeira, assim. Depois ficou bem natural no começo, assim, quando eu comecei. Na verdade, é a primeira vez que eu gravei uma aula, tipo, há 2 anos atrás, quando eu tinha entrado no CETEC, eu tava gravando, os guris lá me orientaram, né, me explicaram um pouco sobre a câmera e tal, aí eu tava lá gravando. Aí, quando eu vi que deu intervalo, eu parei a gravação e eu vi que entrou o professor Pássaro. Aí eu vi que ele entrou e eu, opa, dei rec de novo e fui no professor Pássaro. Aí eu fiquei na situação, porque tipo, ali eu não sabia que tinha. Eu vi que era um professor que estava tendo alguma atividade. Eu digo, vou gravar isso aí também. Gravei também. A situação do Pássaro. Ginástica laboral. É. Tem algum professor especial que te chama a atenção, assim, por algum cacuete dele, alguma coisa assim? Vários. Acho que todo professor tem um trejeito, e como a gente grava muita aula, a gente convive muito com eles. Rola um trejeito aí pra mim de um deles. Pode ser? Pode ser. Uma coisa do Rodrigo, por exemplo. Que é Rodrigo Schaefer, informático. Rodrigo Schaefer, lê ali pra mim, ele sempre fala assim, agora do LibreOffice Calc, lê ali pra mim, ele sempre chama esse lê ali pra mim. O Zé também tem aquele jeitão dele do Zé. Como é que o Zé faz? Vamos ver, Olá, amigos. Olá, amigos, estamos aqui hoje nas dependências do CETECnet, lotadas. Vamos para mais uma aula de tabela verdade. A professora Clarice, ela me chama de John, né? John. E aí o que começou a acontecer? Os alunos começaram a me chamar de John, né? Por causa da brincadeira. Então tem muito, inclusive, né, sem liberar muita coisa aqui, de repente, na sequência, a gente vai fazer um programa aí de imitação dos professores. É bom eles já irem se preparando, porque eu tô atento aí a todos esses trejeitos aí. Professor Cid, né, que tem aquele sotaque dele, assim, uma coisa meio de mineiro. Rola um pouquinho do Cid. Carioca. Rola um pouquinho Tinha uma do que a Cid. gente tava zoando o Matheus, Cid que Roberto. ele falou assim, ó, Matheus, por que essa tela pisca? A equipe do CETECnet sempre atendendo às nossas solicitações. É sempre assim. Mas a gente pega, é a convivência com o professor, então a gente pega muito esse trejeito, tonalidade de voz, já sabe o que eles vão fazer. Por exemplo, eu tenho alguns professores que eu já tenho o jogo, por exemplo, tanto com a Clarice, com o Marcelo, com o Zé. Eu tô ali gravando, dependendo do que ele me olhar, eu já sei o que é. Ele dá uma olhada pra mim de lado, eu já sei que de repente para levantar um pouquinho mais o microfone, tu já tem só no subtexto ali, já pega no subtexto esse jogo com o professor. Assim. Isso aí, cara. O Marcelo tem algum outro jeito do Marcelo? O Marcelo. O jeitão do Marcelo. O Marcelo o Marcelo tá preparando uma imitação dele aí, ele vai ver só. Tem uma também, o Marcelo tem aquela voz mais assim, mais calma, tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Mas a gente está preparando uma imitação dele. Né? É isso aí, cara, é isso aí. Tamara, só uma coisa. O aluno, tu como supervisora, já ligou para ti reclamando, assim, de forma assim, bem, eu diria assim, forte? Alguma coisa, Nesses 5 anos que eu tô aqui, até antes de ser supervisora, a gente já pegou, assim, casos bem explosivos, mas o aluno mais estressado... mas às vezes é uma questão de interpretação do próprio aluno, né? Sim. Não é que a situação estivesse tão grande, mas aí a pessoa estudar, assim, para concurso, tá se preparando, se torna uma coisa mais enérgica, então o aluno já está com uma certa euforia, assim, aquelas quando questões, já liga, né? Aquelas questões, assim, do camarada não conseguir acessar, por exemplo. E aí ele chega e diz assim, não, mas não é, o meu computador funciona, meu computador... não, primeira coisa, a gente não existe um diálogo, muitas vezes já ocorreu assim, não, mas não é meu computador, ele tá ótimo, isso aqui daqui a pouco é uma simples configuração do navegador, né? Então daqui a pouco a internet, o pessoal utiliza muito por Wi-Fi, por smartphone, então daqui a pouco é um problema no sinal mesmo da internet, não é nem a questão, a gente tem, a grande maioria tem uma boa internet, não tem nenhuma internet precária hoje em dia, as operadoras oferecem um bom pacote, então não tem tantos problemas. É um simples detalhe, mas o aluno ele já está... Não é com você, sendo que a gente tem milhares de alunos, então... Eu lembro de um caso que vocês vão recordar, já faz um tempinho, mas eu lembro que o Oscar, né, o Atena,
A gente mandava, inclusive, Guaíba, ele foi. Teve um caso. Teve um caso que eu mandei o Oscar para Guaíba para ir lá ver o computador da aluna, porque ela dizia que o problema era conosco, não é isso? Sim, E depois lá era o computador dela, depois ela mandou um agradecimento, dizendo que Sim. não é? Aí o Oscar arrumou o que tinha que arrumar, inclusive até não cobrou nada, porque o CT contratou ele, que é um técnico, para ir lá na casa do aluno, né? E não foi só lá, ele foi em várias casas, né? E o problema não era... Conta com a gente realmente procura resolver conosco mesmo, né? E nessa época, professor, pós-edital ou pré-prova, a gente entende a situação do aluno, porque o humor do aluno oscila muito, porque ele está sob pressão, a gente não sabe ali o que ele está passando, muita gente abdicou de muita coisa, tiveram perdas, por exemplo, a gente sabe, convivendo com o aluno, a gente vai sabendo das histórias de pessoas que às vezes tiveram que largar o serviço e pegar às vezes o dinheiro ali de uma rescisão para fazer o curso, e essa pressão aumenta, então a gente de certa forma acaba entendendo, né, que o humor deles oscila muito, às vezes é uma cobrança um pouco mais forte, né, tipo, às vezes eu já recebi cobranças assim tranquilas assim em relação ao EAD e já recebi cobranças um pouco mais fortes assim. É bem interessante o que a gente está falando, porque vocês sabem, vocês de uma forma ou de outra são, digamos assim, funcionários da empresa da qual eu sou diretor. Então pode estar aparecendo, e você sabe que não é isso aí, que a gente até, ao falar dessas coisas da empresa, tem ensaiado alguma coisa, ou talvez queiramos vender alguma imagem. A gente não ensaiou absolutamente nada, correto? Isso. E eu não faria isso na frente dos meus funcionários dizendo algo que não era e é. Então, na verdade, eu não ensaiei nada com vocês. Todas as perguntas que eu faço aqui são livres, são abertas, são sem ensaios e jamais eu cobrei com nenhum tipo de resposta que tenha sido dado aqui, correto? Sim. Então, a franqueza com que a gente está fazendo esse programa, ela é absoluta, ela é maiúscula, não é? E me deixa muita vontade, certo? E muito confortável com isso. Então, isso tudo que o João colocou, o que tu colocaste, Tamara, o que vocês colocaram no atendimento, é coisa real, efetiva que acontece e que a gente está debatendo nesse programa especial, digamos assim, que é o programa de bastidores daquilo que o concurseiro recebe lá. Então, eu tenho mais uma pergunta para fazer, que eu não sei nem qual vai ser a resposta, certo? Porque tem coisas que eu não consigo ver tudo o que acontece no dia a dia de vocês, né? e nem os nossos alunos, né, que são nossos clientes. Então, há uma preocupação, baseado nisso que o João falou, de cada um de vocês, ou seja, dentro dessa preocupação nasce de uma consciência de vocês que essas pessoas todas precisam ser compreendidas, ou seja, que o concurseiro precisa ser entendido em cada momento da sua preparação, porque ele pode estar cansado, ele pode estar estressado, ele pode estar preocupado, ele pode ter feito um investimento, como o João colocou, que a gente sabe disso, ou imagina, né? Que cada um é cada um. Às vezes tem gente que ganha um curso de graça, de presente, e tem gente que realmente às vezes utilizou um dinheiro de uma rescisão de um contrato, apostando tudo numa nova vida, é uma esperança, e essas pessoas têm que ser comigo. Há essa consciência, então, em todos os setores. Professor, logo que eu tinha entrado na empresa, em seguida teve aquele evento nosso do pré-prova, acho que para o oficial escrevente. E para mim isso era tudo muito novo, assim, porque eu mal sabia, quando eu entrei aqui, eu não sabia muito sobre concurso, assim, sobre o que era um edital, o que é a vida de um concurseiro, né? Eu escutava muito falar. E ali eu vi que a carga emocional, ela é gigantesca. Porque ali, naquele evento, tu vê as pessoas se emocionando. E ali eu senti, tipo assim, ó, esse negócio é grande demais, entendeu? Ali eu vi a carga emocional e eu comecei a compreender a coisa em volta do que é ser um concurseiro. O que tem na vida do cara? Qual que é a importância daquela prova para ele? O que vai acontecer se, de repente, eu não passar naquela prova por uma questão, entendeu? Então tem todo esse jogo que a gente tem que fazer a compreensão. Saber o que é atuar com isso, por exemplo, saber a situação das gurias ali que lidam no atendimento, as gurias sabem a nossa vivência aqui, saber falar com o aluno do presencial também, que está ali vendo a gente gravar, ou saber aquele aluno que me cobra alguma coisa, olha, eu acho que o áudio daquela aula está meio baixo, e de repente... ou ele está vendo num tablet, de repente, que não tem uma caixa de som, mas eu tenho que verificar isso para ele, eu tenho que fazer esse feedback, retornar, realmente conferir aqui
Se realmente o áudio não está baixo, retornar para ele, ou as gurias retornarem, dizer, foi verificado aqui, o senhor de repente não usou um headphone, ou de repente o som do computador, a placa de som. A gente tem que dar sempre esse feedback para eles, tem que estar jogando com o aluno. Porque é como eu costumo dizer, assim, que o aluno é a nossa matéria-prima aqui, né, do CETEC. A nossa matéria-prima é o aluno. Sem o aluno, a gente vai fazer o quê? Exatamente. Então, a consciência de trabalhar se unindo a um objetivo, correto? Te colocando no lugar dele. Não é? O que seria bom para ele, né? Sob a minha ótica, ou seja, eu sou ele. No instante que tu está trabalhando, tu está gravando, tu está captando imagem, tu está respondendo a dúvida ou encaminhando a dúvida, não é? Ou separando a dúvida, como tu falaste, assistindo aula para ver realmente onde é que ele ficou meio perdidão, né? Que ele não entendeu bem, para poder passar para o professor com fidelidade até o número da aula. Sim. Certo? Para o professor, se for o caso, rever a aula, olhar e poder responder exatamente aonde ele precisa esclarecer mais. Então, tu acaba te transformando num deles, né? Até assim, num dos alunos, né? Até assim, daqui a pouco o professor comenta em aula que vai trabalhar com algumas questões por fora, mas daqui a pouco, em decorrência do tempo e das coisas que cada professor tem, ele não consegue trazer aquele material naquele momento. Então, o aluno diz, olha, a gente não sabe, a princípio a gente não sabe de material, mas a gente viu na aula, ele prometeu. Aí entra em contato com o professor, olha, foi mencionado o material, não, esse material vai ser tal dia, o Rodrigo a gente tem um link próprio do Rodrigo para colocar os materiais, então a gente acaba tendo que se inteirar, não existe uma resposta genérica. É muito difícil a gente, o material está em materiais, não, daqui a pouco o professor ele usa outros recursos, então é uma coisa que a gente tem que estar sempre se inteirando para saber onde está, o que o aluno está visualizando, se o que o professor falou é o que realmente o aluno está nos passando, né, para entregar. Uma coisa também que a gente faz bastante, que agora não, porque não estão mais gravando, né, as entrevistas deu certo, mas sempre que tinha uma gravação, antes mesmo de ser publicada, de ser postada, assim que o Gabriel editava, a gente sempre ia ver, ver antes de ser postada. Até a gente via tudo, toda a história do aluno, a gente sempre vê, sempre antes de ser postado mesmo. Todos, né? Isso passa por todos os vídeos que a gente costuma gravar, todos os funcionários têm o hábito de assistir, né? Então, todos estão sempre por dentro, totalmente por dentro, além do que a empresa talvez solicitaria, né? A gente... Sim. Uma questão de interesse próprio, pessoal. Isso mesmo. Teve o caso de um aluno também, do Deu Certo, que até me emocionei, né? Vendo o vídeo. Sim. Vocês torcem pelos alunos? Sim. Claro. E isso se torna também como incentivo pra gente, né? Acaba cativando a história deles, assim, a gente toma como lição, assim, como um conhecimento. Então, às vezes a gente olha as fotos ali, vê quem foi aprovado e tal, e aí tu comenta entre nós, assim, esse aqui merece, cara, esse aqui eu lembro. Muitos e na sala de estudo. E de certa forma desenvolve também, assim como até os vídeos que a gente faz de brincadeira, né? A gente desenvolve uma admiração pelo corpo docente, né? Pelos professores, aquela coisa mais assim do convívio mesmo, e pelos alunos a mesma coisa, tu vai criando vínculo com alguns, conversa sempre, encontra no corredor, então não tem como tu não torcer. E é o que eu digo, tipo, é todo um processo, o trabalho das gurias aqui, aqui do estúdio, tanto da captação como da edição, é um processo que é todo em cima da aprovação do aluno. Então, tipo, quando ele conseguiu vencer ali, conseguiu a aprovação, é todo esse processo, né? Show. E ele conseguiu atingir o objetivo dele. A gente faz parte, o processo faz parte também. Né? Então não tem aluno chato, tem aluno, digamos, que está às vezes um pouquinho excessivamente, digamos assim, é isso? A gente vai compreendendo. É uma visão uma passiva de compreensão, é isso? É uma visão diferente, não adianta, a gente tem que entender a situação. Cada aluno é um aluno e daqui a um pouco o que é fácil pra gente não é fácil pro aluno. A gente vive isso aqui todo dia, né? E o aluno não. Então assim, mas como assim? É tão fácil essa aula. Sim, olha o tempo que a gente trabalha aqui, todo mundo tem um certo tempo aqui na escola, né? Então, um aluno que é novo, a gente já sabe exatamente, a gente que atende por telefone ou por chat, a gente já tem uma memória, a gente automaticamente já mapeia os passos para o aluno por telefone. Então, a gente sabe mais ou menos qual navegador, é dessa forma que o aluno está enxergando. Não tem uma barra acima, não tem uma barra ao lado, e assim a gente vai. Então, para o aluno ir captando e conseguindo da melhor forma acessar, tanto por e-mail, pelo chat. Assim funciona. Beleza. João, para encerrar, João, só mais um professorzinho para nós, um professorzinho que eu digo que é carinhoso, assim. Pode ser professora também.
Deixa eu lembrar Suzana agora. Schwentz. A Suzana até não tem... Né? Vamos ver, só para pensar. Um professor. Ah, Deixa eu ver uma... Deixa eu pensar numa agora. Agora é difícil. Acho que os principais, assim, que a gente pega são os mais caricatos, né? sim. Da Clarice eu vejo vários trejeitos da Clarice, assim, mas eu não consegui captar o tom de voz dela ainda, mas é bom de fazer. O Zé é diferente, né? O Zé, o jeitão do Zé, né? Com as mãos, assim, né? Chama a atenção dos alunos, né? É que muito, assim, muito também na hora da imitação tem a coisa da tonalidade da voz, daquela coisa das frases marcadas, né? E tem essa coisa também da movimentação corporal, né? Isso aí tem que fazer, então, tipo... Então eu vou te fazer uma pergunta para poder encerrar. E o Paulo Marx? Paulo Marx. Essa é bem perigosa. Tem alguma coisa? Fala, cara, não tem problema. Não foi nada Deixa eu ver uma do professor Paulo Marx. Sempre aquela imposição, assim. Boa noite, amigos. Presta aí, professor, só um pouquinho. Qual é a câmera, Gabriel? Que eu tô... A câmera. Vai pra frente, aparece ali. Porque aqui, nesta escola, esta é uma escola de vencedores. Aqui é uma escola de vencedores. E nós estamos torcendo por vocês. Show de bola. E agora, eu não vou liberar muito, né, professor? Não vai liberar muito. Olha, valeu, muito obrigado. Eu acabo de entrar e agora estou saindo devagar dos bastidores, de uma parte dos bastidores do Cetecnet. Muito obrigado, foi muito bom, tenho certeza que os nossos alunos vão adorar, nossos professores também. E é assim que nós trabalhamos, entende? Com essa liberdade, com essa coisa de amizade, que eu acabei de provar para vocês que existe, aqui, sem ensaiar, sem nada, permitir, não é? E até isso, de improviso, deu certo. Muito obrigado, valeu, tchau!